Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formule C. Esse é um programa onde eu falo sobre Excel, sobre VBA, trazendo dicas e aulas completas para você implementar coisas bem legais nos seus projetos. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o diagrama de dispersão, uma das 7 ferramentas da qualidade e, devo dizer, uma das minhas favoritas. Um dos motivos pelo qual eu quis aprender a utilizar o Excel era justamente conseguir fazer um diagrama de dispersão com velocidade quando eu trabalhava dentro da indústria. Então, essa ferramenta, como todas as outras ferramentas da qualidade, elas são utilizadas, são uma mão na roda para quando a gente precisa resolver problemões lá no nosso trabalho. Então, auxiliam a gente para a identificação de causa potencial, auxiliam a gente para priorização de tratativas de causas, auxiliam a gente em muitas situações. Mas tem um detalhe. Quando a gente fala sobre gráfico no Excel hoje em dia, muita gente pensa nos KPIs, porque eles estão muito na moda e são super importantes. Os dashboards estão ganhando cada vez mais espaços. Mas esse gráfico de hoje, ele normalmente não vai aparecer num dashboard. Ele normalmente não vai aparecer para análise de desempenho, ok? Então ele acompanha a gente em uma análise pontual normalmente, porque eu estou analisando a foto de um momento para tirar uma dúvida que eu tenho. Bom, então para que serve esse tal diagrama de dispersão? Para quem não sabe, as 7 ferramentas da qualidade, elas estão com a gente já faz bastante tempo. Um tal de Kaori Ishikawa organizou essas 7 ferramentas, porque lá na década de 40, enquanto a gente estava com aquela reboliço todo por conta de Segunda Guerra Mundial, tinha muito trabalho para quem conseguia resolver problemas. E o Ishikawa era um dos gurus da época, inclusive é o responsável pelo diagrama de Ishikawa, entre outras coisas. E o que esse cara fez? Ele criou um pacote de ferramentas, criou um kit de ferramentas ali com essas 7 ferramentas que, teoricamente, qualquer pessoa conseguiria usar para resolver problemas. Então, o propósito inicial das 7 ferramentas de qualidade é a solução de problemas, ok? E o que esse cara fez? Então, ele pegou o diagrama de Ishikawa, que é uma ferramenta dele, por isso leva, inclusive, o nome dele, e mais 6 outras ferramentas que já existiam, inclusive o Pareto, que eu já falei dele em um vídeo algum tempo atrás. Vou deixar o link aqui para vocês, tá? Caso você se interesse para aprender a fazer Pareto no Excel, fica bem legal também. Mas, enfim, ele pegou esse pacote de ferramentas e começou a ensinar as pessoas como fazer isso. Isso ficou conhecido como as 7 ferramentas da qualidade, ok? E lá dentro desse pacote de ferramentas, a gente tem ferramentas que nos ajudam a coletar informações de um determinado cenário, como é o caso da folha de verificação. A gente tem ferramentas que nos ajudam a monitorar, como acontece com a carta de controle, ferramentas que ajudam a gente a fazer análise de normalidade, como acontece com o histograma. E a gente tem ferramentas que ajudam a gente a tentar entender o que é que está acontecendo com o nosso processo. E depois que a gente entende isso, a gente precisa organizar o que a gente chama de causas potenciais. Como assim? Imagina o seguinte: se eu tenho um problema acontecendo na minha empresa, eu preciso descobrir o porquê para poder corrigir esse problema. Mas, na maioria dos casos, a gente não sabe qual é esse porquê. Então, a gente costuma montar uma equipe multidisciplinar, ou pelo menos é assim que a gente deveria fazer isso. Então, a gente monta uma equipe multidisciplinar, que é aquela equipe que junta gente com habilidades diferentes, todas com o mesmo propósito de resolver o problema. E aí, essa equipe vai tentar entender quais são as causas que poderiam, causas potenciais, causas que poderiam causar aquele problema, gerar aquele problema. Então, quando isso acontece, vai levantar um monte de ideias. Normalmente, esse momento de levantar ideias, ele vai ser feito utilizando a ferramenta lá da escola da administração, o brainstorm, que às vezes a gente até confunde e acha que ele é ferramenta da qualidade, mas não é. Ele é uma ferramenta da administração, ok? Então, às vezes a gente usa lá um brainstorm, a gente vai levantar um monte de possibilidade, então a gente vai levantar um monte de situações. Então, por que o cliente reclama? O cliente está reclamando porque a gente está atrasando entrega. O cliente está reclamando porque a gente está entregando o produto não conforme.
O cliente está reclamando porque o nosso preço não é competitivo. O cliente está reclamando porque o nosso pós-venda não é legal. O cliente está reclamando porque ele liga para tentar falar com a gente e o nosso telemarketing é ruim. Enfim, então perceba que eu começo a chutar coisas. Esse momento de levantar ideias é mais ou menos isso mesmo. A gente começa a chutar essas coisas todas as coisas que a gente imagina que podem estar influenciando ali para a nossa situação. Mas beleza, depois que eu fiz isso, com toda certeza a gente vai ter um monte de ideia. Né? Então a gente vai ter um monte de possibilidades. E aí vem uma ferramenta da qualidade que é o diagrama de Ishikawa. Se vocês quiserem, deixem aqui na descrição, eu posso fazer um vídeo falando exclusivamente do diagrama de Ishikawa, tá? Dando dicas, mostrando como fazer ele no Excel e tudo mais. Mas enfim, basicamente o diagrama de Ishikawa, ou o diagrama de causa e efeito, ou ainda, né, conhecido também como diagrama espinha de peixe, né? O que acontece? Esse diagrama ele serve para a gente organizar as coisas, né? Então, a gente vai agrupar essas causas que a gente levantou. Então, a gente levantou aquele montão, né? A gente vai agrupar essas causas em ramos, né? Que são as espinhas ali do peixe. Então, o que vai acontecer? Quando a gente faz isso, a gente começa a olhar como se fosse um pente fino e começar a entender, será que realmente tudo que a gente levantou faz sentido? Né? E algumas coisas, possivelmente, você vai perceber que a equipe realmente viajou. Né? Faz parte e a gente não deve limitar as ideias enquanto a gente está levantando as ideias. Então, vai acontecer muito provavelmente. Mas vai ter um grande grupo de coisas que a gente vai ficar na dúvida. Né? Então, essas coisas que a gente fica na dúvida é onde vai começar a fazer sentido o diagrama de dispersão. Tá? Então, por que eu contei essa historinha toda até antes da gente ir lá para o Excel? Porque eu vejo muita gente trabalhando nas empresas que tem dificuldade de descobrir quando aplicar uma ferramenta da qualidade. Tá? Então, o diagrama de dispersão, a ferramenta que a gente vai enxergar hoje, ela vai entrar nesse momento, quando eu falo tratativa de não conformidade. Tá? E ela também vai servir, além da tratativa de não conformidade, para te ajudar a identificar qual é o fator que ajuda a causar ali um efeito positivo, que é o nosso exemplo de hoje, inclusive. Né? Então, em alguns momentos eu quero descobrir, poxa, o que está me fazendo faturar mais? Que é o nosso exemplo de hoje, inclusive. Né? Então, tem uma empresa que faturou mais. E o que me ajuda a fazer com que eu continue faturando cada vez mais? É uma informação importante. Né? Ou ainda, o diagrama de dispersão pode ser utilizado em estudos, né? Aqueles estudos pontuais, em que eu quero comparar duas variáveis distintas. Então, tenham isso em mente, ok? O diagrama de dispersão serve para comparação de duas variáveis distintas. Então, quando que eu vou usar o diagrama de dispersão? Sempre que eu tiver na minha cabeça a pergunta, será que o cliente está reclamando porque eu estou atrasando a entrega? Ou será que ele está reclamando porque eu estou entregando o produto não conforme? Então, essa é a ideia. O que está afetando mais? O que está fazendo com que o meu cliente reclame mais? Okay? Então, é isso que o diagrama de dispersão faz. Em outra situação, o que é que está fazendo, o que é que impacta mais, com mais força, para fazer com que o meu faturamento cresça? Né? Então, tudo isso vai contar. Ok, galera? Então, em diversas situações, essa ferramenta pode te ajudar. Então, se você gostou, curte o nosso vídeo, se inscreve no canal, tem muito conteúdo aqui. Vem aqui, dá uma folhada aqui no nosso portfólio de vídeos. Tem bastante coisa legal, tenho certeza que você vai gostar de alguns outros assuntos que a gente já tem. E eu sempre deixo aberto. Se você quiser que a gente fale sobre algum assunto específico, se você está curtindo que eu fale sobre ferramentas da qualidade ou outras situações voltadas para essa questão mais de gestão empresarial, então deixa aqui no comentário e a gente pode começar a fazer mais vídeos falando sobre isso também, ok? Então, bora lá para o Excel para a gente enxergar nosso exemplo de hoje e aprender a fazer esse diagrama. Bom, galera, então a gente está aqui no Excel. Hoje o nosso trabalho é super simples aqui, então pode relaxar. Eu sei que tem gente que acompanha os vídeos e que sabe que às vezes o conteúdo é um pouquinho mais difícil, né? Mas hoje a gente está bem tranquilo,
tá bom? Então, o que vai acontecer, galera? Aqui é uma tabelinha bem básica que simula a seguinte situação, tá? A gente tem uma empresa que começou a faturar mais dinheiro. Então, a situação da empresa é essa, ela está faturando mais, coisa boa, ok? Por que eu quis trazer uma coisa bacana? Por que eu quis trazer uma situação positiva? Muitas vezes a gente vincula as ferramentas da qualidade, que inclui o diagrama de dispersão, para coisas ruins, para o momento do problema, tá? Então hoje eu estou querendo mostrar, além do como fazer, né, além de explicar como analisar, inclusive, o diagrama de dispersão, eu quero que vocês entendam que é uma ferramenta neutra, né? Ela pode ser utilizada numa situação positiva, numa situação negativa ou inclusive numa situação pontual, em que você precisa fazer um estudo pontual, seja ele positivo ou negativo a situação. Enfim, indifere, ok? Então, tira da cabeça que ferramentas da qualidade é só para resolver problema, tá? Ferramentas da qualidade é para analisar situações, beleza? Então, não importa se são boas ou ruins, perfeito? Bom, então o que a gente tem aqui? Essa empresa ela analisou aqui o faturamento que ela teve, né? O faturamento acumulado ali ao longo dos meses, ok? Então, em janeiro ela faturou 2.000, em fevereiro ela teve ali 3.000, em março 4, em abril 5, enfim, assim ela foi subindo, ok? E aí o que a gente começa a analisar? A gente tem duas possibilidades aqui. Então lembra que eu falei agora há pouco. O diagrama dispersante vai comparar duas variáveis distintas. A primeira variável já está definida, que é a situação que eu estou analisando, o aumento do faturamento. Então eu quero saber agora qual dessas duas, por que duas, Lucas? Porque eu levantei duas possibilidades. Se você estiver analisando 20 possibilidades, eu aconselho dar uma filtrada antes. Mas enfim, se você tiver 20 possibilidades, você vai fazer 20 gráficos, ok? Então sempre vai ser de par. Ok? Então, primeiro eu vou comparar faturamento com vendas para novos clientes. Depois, eu vou comparar faturamento com vendas para clientes antigos. Tudo bem? Então, são duas situações diferentes, por isso são duas comparações diferentes. E qual é a pergunta que eu vou fazer aqui? Primeiro, qual dessas duas causas potenciais tem mais força ou está mais relacionada com o aumento do faturamento? Então, olha que interessante aqui. Por que eu trouxe esse exemplo? Porque é o seguinte, olha, quando a gente está discutindo sobre isso, se alguém falou, eu faturei mais, que bom, por quê? A resposta costuma ser alguma coisa como, porque a gente vendeu mais, então por isso faturou mais. É verdade, não está errado, mas é uma resposta rasa, né? Por que uma resposta rasa? Vamos pensar comigo. Se eu quero saber o que causou esse aumento de faturamento, é porque eu quero tomar uma ação. Então, olha que legal. Eu uso ferramenta da qualidade porque eu quero analisar um cenário para aí sim poder tomar uma ação. E qual é essa ação? Se eu estou vendendo mais para novos clientes e esses novos clientes é o que está trazendo aumento de faturamento, então o que eu vou fazer? Tentar vender cada vez mais buscando novos clientes. Então, talvez a fidelização até, lógico que pode ser importante, é interessante, mas não é o meu foco principal. Agora, se der ao contrário, se eu perceber que o que está fazendo o faturamento crescer são as vendas dos clientes antigos, então o que vai acontecer? Eu vou focar mais em manter, em retenção desses clientes. Perceba que interessante isso, né? Eu poderia fazer perguntas diferentes numa situação real. Imagina que a minha empresa vende para o Brasil inteiro, tá? E aí eu quero saber o seguinte, nossa, teve um aumento de faturamento, ok? O aumento de faturamento, imagina que eu já descobri isso, veio de novos clientes, poxa, que legal. Mas de qual região que é que está impactando mais? Então, se eu estou vendendo ali para algumas regiões do país, eu poderia fazer alguns gráficos como esse, para ter uma análise muito rápida e assertiva. Esse é o ponto. Assertiva com relação à região que está trazendo, que mais está impactando. Né? Então, isso é uma questão muito legal. Qual é a região que está mais vinculada ao meu aumento de faturamento? Olha o tipo de informação, muito mais útil do que simplesmente, a gente vendeu mais, por isso a gente faturou mais. Beleza?
Então vamos entender como é que a gente faz agora o gráfico de dispersão, tá? Então eu vou parar um pouco de falar de teoria aqui em cima do gráfico de dispersão. Vamos entender como fazer o gráfico. Depois a gente vai entender como analisar esse gráfico, tá? Então bora lá. Eu vou fazer o seguinte, olha, para construir um gráfico de dispersão é muito simples. Eu vou selecionar aqui as duas variáveis que eu tenho, então faturamento e vendas para novos clientes. Vou vir aqui em inserir, tá? A mesma coisa quase para todos os gráficos, ok? E aí eu vou chegar aqui na minha guia de gráficos. Lembrando, né? O pessoal gosta muito dessa guia aqui, onde eu tenho lá um gráfico de colunas e um gráfico de barras. Os mais aventureiros às vezes vão parar ali em linhas ou pizza, né? E a gente esquece do resto deles, tá? Tem coisa muito legal. Eu estou tentando aí montar uma sequência de vídeos falando sobre os outros tipos de gráficos, também os usos desses gráficos. Então, se você gostaria de ver conteúdo desse tipo, deixe aqui nos comentários. Isso ajuda a gente entender um pouquinho melhor para onde vocês gostariam que o canal fosse, tá bom? Bom, eu vou utilizar aqui, olha, gráficos de dispersão, esse XY ou de bolha. Então, vamos entender o que a gente tem aqui, né? A gente tem alguns exemplos. Primeiro, grupo de dispersão é o que a gente vai falar hoje, tá? E eu tenho o grupo de bolha, tá? O grupo de bolha, ele é como se fosse um gráfico tridimensional, digamos assim, tá bom? Então, não vamos entrar nele hoje, tá? A gente precisa de um pouquinho mais aí de habilidade, talvez, utilizando esse tipo de comparação de variáveis, para a gente poder falar corretamente do gráfico de bolhas, tá? E usar ele realmente porque ele foi feito, tá bom? Então, hoje a gente vai falar aqui do gráfico de dispersão, e eu não vou dificultar. Vocês vão perceber que a gente tem aqui vários tipos de gráficos de dispersão, com análises diferenciadas e tudo mais, ok? Eu vou usar esse primeiro aqui, tá? Não vou me preocupar com os demais, vou usar esse primeiro, ok? Então, cliquei e aí ele já apareceu um gráfico bonitão aqui para mim, né? Então, vendas para novos clientes. Percebe que ele já trouxe o título, já trouxe tudo. E aí, olha o que eu vou fazer. Eu vou estender ele aqui, vai aparecer o faturamento aqui embaixo e vai aparecer aqui na vertical ali os meus novos clientes, ok? Então, quanto eu vendi para os meus novos clientes. E aqui a questão é a seguinte, galera. Para que eu possa, né, entender essa situação, eu vou analisar justamente esses pontinhos, tá? Então, o seu gráfico de dispersão em si, ele já está pronto, tá? Você até pode deixar ele bonitinho, né? Tem aqui algumas situações com relação a formato, estilos e mais um monte de coisa. Enfim, mas hoje o nosso propósito não é esse, tá? Que a gente não tá hoje para deixar esse gráfico bonito, beleza? O que a gente vai analisar aqui, pessoal? Para que serve esse gráfico? Primeiro, né? A distância entre os pontos, tá? Então, a disposição que esses pontos estão vai falar muita coisa para a gente, ok? Então, vamos analisar isso aqui um pouquinho. Primeiro, olha, a distância que eu tenho entre esses pontos mostra justamente a questão de dispersão, tá? Então, olha que interessante. Aqui na parte de baixo eu tenho uma bagunça, né? Então, por que uma bagunça? Porque estão tudo espalhados, né? Então, mais ou menos, se eu for olhar só esse pedaço aqui do gráfico, esquecer essa parte da frente aqui, olha, se eu estivesse olhando só aqui até os 6.000, eu ia dizer que ele está meio bagunçado, mas tem uma tendência, né, aqui para subir, ok? E agora, se eu olho dos 6.000 para frente, isso é claro, né? Então, olha que interessante. Dos 6.000, vou até colocar aqui, olha, para facilitar a sua vida, vou colocar aqui uma linha para exemplificar melhor. Daqui, olha, dos 6.000, que é o nosso divisor de águas, né, para a esquerda, né, eu tenho uma bagunça. Dos 6.000 para a direita, eu tenho uma tendência ali muito mais distinta, né, muito mais fixa ali para a gente, tá? Vou deixar mais grossinho aqui para a gente poder ver. Então, o que isso quer dizer, pessoal? Quanto mais alinhados os pontos estão, melhor. Por quê? Quanto mais alinhados estão os pontos, maior é a força da correlação, tá? Então, se você fez um gráfico como esse, e ele inteiro virou uma bagunça, eu vou fazer um exemplo desse daqui a pouco, tá bom? Mas se ele ficou uma bagunça, quer dizer o quê? Que uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Quer dizer que o faturamento não tem nada a ver com os nossos novos clientes,
Então é isso. Se eu tiver uma bagunça, né, um negócio sem forma, todo bagunçado, quanto mais bagunçado, mais fraco é essa correlação. Quer dizer que uma coisa tem nada a ver com a outra. Estou viajando, não perde tempo com isso. Olha que legal. Então, eu saio daquela ideia, será que eu devo procurar novos clientes? Será que eu devo ficar trabalhando com os clientes antigos? Será que eu devo desenvolver novos produtos? Enfim, então, aqui eu saio disso, porque eu consigo entender, poxa, não, o que eu preciso fazer é focar nisso. E se você tiver uma bagunça, quer dizer que numa coisa não tem nada a ver com a outra, ok? Agora, se por acaso você traçar o seu gráfico e ele der uma reta aqui a 45 graus, assim, olha, bonitona, quer dizer que você tem uma correlação perfeita. Então, não quero uma reta na vertical, eu não quero uma reta na horizontal. Eu quero uma reta a 45 graus, tá? E se você se perde com o ângulo, não tem problema. 45 graus quer dizer que ele vai sair aqui de uma ponta e até a outra ponta, dividindo o gráfico aqui em dois triângulos, ok? Então, e se você for perceber, o nosso gráfico ele não está muito longe disso. Né? Olha que legal, ele não está muito longe disso. O que isso quer dizer? Uma correlação perfeita. Quando eu aumento novas vendas, novos clientes, eu consequentemente aumento o faturamento. Então, se eu perceber uma coisa muito forte, né, então uma linha muito bem descrita, o que eu vou fazer? Eu vou focar naquilo. Então, se está bagunçado, não perca tempo. Agora, se você tem uma linha bem descrita, então foca nisso. Né? Então, direciona seu trabalho ali, ok? Então, olha que legal. Eu estou direcionando meus esforços de acordo com o que eu estou analisando, tá? É aquilo que a gente fala, às vezes, de trabalhar com base em análise de dados, ok? Eu nunca tomo decisão com base nos dados, mas na análise dos dados. Faz diferença, ok? Beleza, galera. Então, agora já deu uma clareada para a gente com relação a isso. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer um outro gráfico para a gente poder comparar, né? Então, eu vou repetir aqui o processo. Eu vou selecionar o faturamento, segurei o Ctrl aqui do meu teclado, tá? Estou com ele segurado. E aí eu vou selecionar minha outra possibilidade, ok? Vendas para clientes antigos, tá? E aí o que eu vou fazer? Inserir. Vou vir aqui, olha, gráfico de dispersão. E olha aí, tem um outro gráfico igualzinho, né? Ou seja, parecido, tá? E aí, o que vai acontecer? Agora que eu tenho duas possibilidades, eu consigo comparar as duas possibilidades, ok? Então, eu consigo comparar as duas coisas, tá? Então, olha que interessante. Deixa eu colocar aqui minha reguinha laranja, que eu nem sei por que eu tirei daqui, tá? Então, só para facilitar a nossa vida. Se eu pegar aqui, olha, uma linha comparando visualmente, tá? Sem nem me preocupar ainda com uma análise mais aprofundada, ok? Vou até deixar bem grossona. Uma aqui e a mesma reta aqui embaixo, né? Fica muito claro para a gente qual das duas causas tem mais a ver com o nosso efeito. Então, olha que interessante, galera. Quando eu olho isso, fica muito claro para a gente que vendas para novos clientes está muito mais relacionada com o aumento do faturamento do que a venda para os clientes antigos. Né? Então, quem está fazendo meu faturamento crescer é conseguir clientes novos. Então, a proposta desse diagrama de dispersão é essa: tomar esse tipo de decisão, ok? Beleza? Isso que eu quero que fique bem claro aí para vocês, tá? Beleza, Lucas, mas poxa, trabalhando desse jeito aqui fica meio difícil, porque às vezes, né, eu tenho uma situação que é um pouco diferente. Né? Eu tenho um monte de causas que a gente levantou lá no nosso processo, tá? E eu não sei muito bem aí como que eu trabalharia, né, com várias causas e tudo mais. O que eu aconselho, pessoal? Trabalhar sempre com pares de comparação. Por isso que eu trouxe duas causas potenciais aqui, tá? Então, cada gráfico usa um par de variáveis. A variável principal, né, que aqui eu estou usando na horizontal, que é o meu faturamento, e a variável que eu estou testando. Primeiro a venda para novos clientes, depois a venda para clientes antigos. Tudo bem? Só que não adianta
eu querer visualmente fazer uma comparação entre um monte de gráficos desses, porque eu vou começar a me confundir. Então, se eu estiver fazendo análise puramente visual, compensa eu comparar de dois em dois, tá? Então, como assim de dois em dois? Eu vou pegar esses dois e falar, poxa, peraí, claramente, entre esses dois, esse daqui é o mais forte. Esse daqui é o que está mais relacionado com o aumento de faturamento. Aí eu vou fazer o quê? Vou deixar esse aqui um pouco de lado. Eu não vou jogar fora, vou deixar de lado. Aí vou pegar o próximo, vou comparar novamente até eu descobrir qual é aquele que está mais relacionado com o meu faturamento, no meu caso, ok? Numa situação no trabalho, existe uma possibilidade que a gente não pode esquecer. Por que eu estou falando que eu vou deixar de lado, mas não vou jogar fora? Quem assistiu o vídeo falando de Pareto vai entender um pouco disso. Não é porque eu tenho uma causa que ela deu perfeita ali, né? A linha ficou perfeita. Isso é muito difícil de acontecer. Normalmente, se isso aconteceu, é porque você nem precisava ter feito o diagrama de dispersão, uma situação muito óbvia, né? Mas, mesmo que isso aconteça, às vezes não adianta eu mexer só naquilo para ter o objetivo que eu quero. Por exemplo, aqui eu estou falando simplesmente aumento de faturamento, mas eu não coloquei número. Olha que interessante. Eu não coloquei número nesse aumento de faturamento. Né? Agora, na empresa não é assim que as coisas acontecem, né? Na empresa a gente tem meta para atender. Eu tenho meta de faturamento, eu tenho meta de venda, eu tenho meta de produção, meta de redução de problemas, meta de redução do tempo, meta de redução de acidentes. Né? Então, quem trabalha com segurança do trabalho pode utilizar esse tipo de diagrama também para identificação aí dos pontos que estão mais afetando o índice de acidentes e incidentes que eles têm, enfim, um monte de coisa, ok? Então, o que vai acontecer aqui, galera? Eu aconselho fortemente que você guarde essas informações que você já analisou, porque você já dedicou o seu tempo, né? Então, guarda isso. E aí você vai priorizando. Poxa, imaginamos que eu analisei ali umas 20 causas diferentes, por exemplo. E essa daqui foi realmente a campeã, que eu acho que é a mais forte mesmo. Aí o que eu vou fazer com ela? Eu vou entender como, eu vou planejar esse processo. Como é que eu faço para conseguir novos clientes? Não é tão fácil assim. Porque novos clientes demandam de investimento, muitas vezes. Novos clientes, às vezes eu consegui novos clientes por uma questão de sazonalidade, enfim, né? Então, alguma coisa externa, né? Um fator externo ali, lembrando lá do SWOT, né? Um fator externo acabou impactando e fez com que me ajudasse a conseguir novos clientes, né? Enfim, tem toda uma estratégia para isso, né? Então, será que eu consigo simplesmente falar, galera, continua com novo cliente todo mês? Mas será que eu consigo fazer isso? Provavelmente não, porque é muito difícil e acaba sendo insustentável, talvez. Isso acontece com frequência. Se eu ficar sangrando uma variável só, né, ela vai se tornar insustentável. Eu não vou mais conseguir, vai chegar uma hora que eu não vou mais conseguir, vai ficar muito caro para conseguir melhorar aquela variável. Então, é sempre bom eu ter um plano B, um plano C, um plano D. Né? Então, quais são as outras que vão me trazer um bom retorno? Né? Que tem também muito a ver. Por exemplo, às vezes, essa daqui não ficou muito boa, mas ela é a segunda opção. Então, o que eu posso fazer? Busca conseguir novos clientes, não tão forte assim, mas continua investindo em novos clientes e também coloca ali um peso maior para manter fidelização desses clientes, né? Quem sabe eu posso melhorar se vender para os clientes antigos é uma coisa mais fácil, mais barata. Olha que interessante. Se vender para cliente antigo é mais barato, é mais fácil, então o que eu posso fazer? O que eu poderia fazer para faturar mais em cima de clientes antigos? Para aumentar esse volume de vendas de clientes antigos aí de uma forma mais fácil. Quem sabe uma promoção para quem já é cliente, né? Então percebe que às vezes o primeiro colocado ali com relação a essa questão de correlação não é a melhor estratégia para a tratativa. Então, eu preciso ali de uma análise um pouco mais aprofundada. Fica claro isso, galera? Deixa aqui nos comentários se você entendeu e, por favor, principalmente, deixa nos comentários se você não entendeu, tá bom? Para a gente poder esclarecer isso. Eu sempre tento responder os comentários o mais rápido possível, ok? Beleza, galera, mas o diagrama de dispersão ele não acaba aí, tá bom? Eu vou remover aqui esse meu segundo diagrama e eu vou fazer uma questão bem legal.
vou tirar essa minha régua daqui, vamos evoluir um pouquinho aqui esse meu diagrama, tá? Eu vou fazer o seguinte, olha, uma coisa que eu posso fazer, eu vou vir aqui, olha, em selecionar dados, ok? Então eu tenho aqui o vendas, né, para novos clientes, vou adicionar uma série, ok? E aí, nome da série eu vou colocar, olha, vendas para clientes antigos. No eixo X, eu tenho aqui o faturamento, eixo X é horizontal, tá bom? E no eixo Y, eu tenho aqui a venda realmente para os novos clientes. Olha o que vai acontecer, vai ficar tudo ali no mesmo gráfico. Poxa, Lucas, agora está uma bagunça, eu não consigo entender mais nada. Deixa eu aumentar aqui. Então, olha o que aconteceu, né? Agora eu tenho tudo aqui no mesmo gráfico. Então, por que às vezes é melhor fazer assim? Quando você quer comparar, às vezes fica mais fácil você fazer uma comparação colocando uma variável em cima da outra. E aí você consegue entender melhor esse comportamento, tá? Então, às vezes, é bom comparar separado, para não ter confusão, só que às vezes é legal você comparar aqui junto, até para ter a mesma taxa, a mesma proporção e tudo mais. Tudo bem? Bom, então a gente vai fazer aqui agora um passo a mais, tá? Eu vou clicar aqui no meu gráfico, tá? Então, voltando aí para a parte de Excel, eu vou clicar aqui no meu gráfico. Eu vou vir aqui, olha, em design do gráfico, tá? Eu gosto sempre de vir por aqui, tá bom? Tem um maisinho aqui também, tem uns par de caminho que dá para você usar para fazer isso, beleza? Eu gosto de vir por aqui. Enfim, adicionar elemento de gráfico. E aí eu tenho aqui, olha, linha de tendência, que é um negócio que às vezes o pessoal não entende muito bem, tá? A linha de tendência é o que a gente chama de linha de regressão, às vezes, tá? Então eu tenho que tomar um certo cuidado com isso, tá? Porque aqui você tem um monte de linha de tendência e às vezes a gente não entende muito bem da linha de tendência. O que a gente faz? A gente escolhe aquela que a gente acha mais bonita, que vai ficar mais interessante lá no nosso gráfico, tá? Mas nem sempre ela passa a informação que a gente gostaria. Para a nossa aula de hoje, para o nosso assunto de hoje, a gente vai falar da linear, ok? Então, linha de tendência linear. O que ele vai fazer? Ele vai perguntar para mim para qual das duas eu quero adicionar, para qual das duas séries eu quero adicionar. Eu vou colocar nas duas, ok? Então, eu vou colocar, olha, vendas para clientes, novos clientes, e depois eu vou colocar vendas para clientes antigos. Então, eu dei ok. Ele traçou uma linha pontilhada azul. Olha que legal, ficou lá inclinadinha, quase 45 graus. É aquela condição legal que a gente já tinha visto. Agora, o que eu vou fazer? Olha, linha de tendência, linear, para o outro. Vendas para clientes antigos. Aí vai aparecer laranja. Aí o que vai acontecer? Por que eu coloquei uma em cima da outra para fazer isso, galera? Por conta do seguinte, olha. Deixa eu até ver se eu tenho um perfil aqui que fique mais visível. Esse vai ficar melhor para a gente enxergar. Então, olha que legal. A linha laranja está muito mais na horizontal do que a linha azul. Então, olha que jeito fácil de comparar isso, né? Inclusive, se você já tem aquela habilidade com Excel, você pode criar uma tabelinha mais elaborada aqui, em que a pessoa selecione quais variáveis ela quer comparar, né? E com base nisso, ela já faça aqui, já plote aqui no gráfico, né? Atualizando, movimentando ali de forma que fique bem legal aí para você trabalhar, tudo bem? Então, é uma dica, tá bom? Por quê? Aqui, com certeza eu sei que o meu fator azul, a minha variável azul, que é a venda para novos clientes, sem sombra de dúvidas, é muito mais relacionada com o aumento de faturamento do que a minha linha laranja, que é a venda para clientes antigos. Então aqui é para tirar dúvida. Beleza, galera? Então, uma dica que a gente evoluindo. No primeiro passo eu só tinha os pontinhos ali de uma série. Agora eu coloquei os pontinhos e linha de tendência nas duas séries para a gente juntas, né? Para a gente poder justamente fazer essa comparação, ok? E aí aqui é legal, porque nesse caso dá até para você comparar mais variáveis, tá? Então você poderia ter umas 3 ou 4 variáveis às vezes, fica bem bacana, ainda fica bem legível, dá para você comparar com tranquilidade para você poder identificar quais são aí os fatores mais fortes para sua análise. Tudo bem? Beleza, galera. Depois que a gente fez isso, dá para ir além, Lucas? Dá para ir além, sim. Essa linha que a gente tem aqui, né? Essa linha de tendência que a gente colocou aqui, também pode ser chamada de regressão linear, ok? Regressão linear é um negócio que a gente vê na faculdade, às vezes, né?
e que a gente não gosta muito, né? Mas que é muito útil quando a gente tem essa comparação entre duas variáveis distintas, ok? Então, vamos entender um pouquinho essa questão de linear. Vamos, se a gente não tivesse aqui os nossos pontos, tá? Então, deixa eu só esconder eles aqui um pouquinho, só para a gente poder conversar. Imagina que eu estou com o gráfico ali em branco, ok? Não tem nada lá dentro, só coloquei o retângulo ali para esconder os pontos e limpar. O que a gente tem aqui, olha? Eu tenho dois eixos, tá? Então, eu tenho dois eixos cartesianos, um x e um y, com duas variáveis distintas. Se você se lembra, lá na época da escola, teve alguma professora ou algum professor que te falou sobre isso. Talvez você seja daquelas pessoas que não gostam muito de matemática, né? Eu não julgo, porque eu não gostava de algumas outras matérias, então, né, cada um tem as suas preferências, mas a gente vai entender isso de forma bastante tranquila. E eu peço um pouquinho de paciência para você que já entendeu aqui onde eu estou chegando, justamente para que a gente possa levar todo mundo aqui na mesma velocidade, tá bom? Então, o que acontece, olha? Se eu tenho dessa forma, o que acontecia? O que a gente via lá no nosso diagrama? Quando a gente ia fazer isso na escola, o professor falava lá para a gente, olha, eu tenho um ponto e eu quero que você plote o ponto no gráfico. Então, o professor vinha, olha, 2000 deu lá 15, por exemplo. Né? Exatamente isso. Aí eu vou lá e ploto esse ponto no gráfico. Aí o próximo ponto, deu lá 3.000, plota em 10, e assim por diante. Era isso que a gente fazia manualmente lá na escola. Né? O que acontece? E depois, o mesmo professor ou a mesma professora falou para vocês o seguinte, que para vocês definirem uma reta, vocês precisavam de 2 pontos. Né? Porque a partir daí eu conseguia traçar uma reta entre esses 2 pontos, ligando esses 2 pontos. E é isso que essa linha de tendência aqui faz, ok? Então, se eu lembrar daquela questão de reta, eu posso fazer o seguinte, olha, se eu clicar 2 vezes aqui na minha linha de tendência, eu cliquei aqui na laranja, vai aparecer essa minha guia lateral direita, onde eu posso configurar algumas questões, inclusive mudar aqui o padrão de tendência, não é o que eu quero fazer. Eu quero vir aqui embaixo, olha, e eu quero fazer o seguinte, olha, exibir equação no gráfico e exibir R quadrado no gráfico. São 2 informações importantes, tá? A gente vai entender o porquê. Vou vir aqui e vou deixar ela laranja, porque eu peguei ela da minha linha laranja, ok? Então, vou deixar ela laranja, deixa eu ver se eu pego laranja mais fraquinho aqui, para ficar mais legível, tá? E deixa eu aumentar um pouquinho isso. Pronto, então assim vai ficar maior, vai ficar mais fácil de ler. Aí eu vou fazer a mesma coisa para outra. Então eu cliquei aqui na linha de tendência azul, vou vir aqui embaixo, exibir equação, exibir R quadrado. Vou deixar aqui do lado, também vou colocar aqui um pouquinho maior, 12 que eu coloquei lá, e vou deixar azul para a gente não confundir quem é quem, tá? Então deixa eu pegar aqui, acho que esse azul aqui acho que vai ficar bom. Fica bem legível aqui para a gente. Bom, então o que vai acontecer aqui, galera? Para quem lembra, lá da escola, a gente tinha lá uma equação, que era a equação da reta, que era dada por y é igual a x mais b. E aí, a gente tinha lá que a era o número que multiplica x, e b era um ponto de deslocamento, né? Então, era ali o ponto que a gente cruza no eixo vertical, ok? Então, o que acontece? Se a gente comparar essas duas situações, olha que interessante, né? O A do meu X e do azul e o A do meu laranja são relativamente diferentes. Por quê? O do azul deu 0,03 praticamente, né? 0,028, enquanto o do laranja deu 0,01. O que quer dizer que o Y, ou seja, a inclinação, tá? Porque esse fator A, né, é o coeficiente de inclinação, ok? Então, ou coeficiente angular. Então, o coeficiente angular da minha reta azul, ela é mais alta, 3 vezes praticamente mais alta do que o da minha laranja. Então, o que isso me indica? Indica o seguinte, que esse fator é muito mais forte, realmente, além da análise gráfica. Então, primeiro, a análise gráfica já me mostrou que o azul tem mais a ver com esse fator. Agora, o
número consegue uma comparação direta, variável. Né? Então, o que eu posso provar? Falar, não, com base no fator angular da reta, do coeficiente angular da reta, olha que legal para você falar para o seu chefe, né? Fiz uma análise de dispersão e com base no coeficiente angular da reta, posso dizer com certeza que, né? Brincadeira. Mas, com base nesse número, você pode, com certeza, sim, dizer que o fator azul, venda para novos clientes, está muito mais relacionado com o aumento do faturamento do que o laranja, tá bom? Então, olha que interessante, eu estou aumentando cada vez mais o nível de confiança da sua análise, tá bom? Então, olha que interessante, olha que poderosa essa ferramenta. Não só ela te mostrou que a azul é melhor, digamos assim, o que ela tem mais a ver, mas ela também falou quanto. Olha que legal, sem fazer nenhuma conta, né? O mais interessante. Zero fórmulas nessa aula, é só gráfico. Bom, depois disso a gente tem esse R quadrado. R quadrado, olha que diferença. O do primeiro ele é 0,91. O do segundo é 0,28. O que quer dizer isso? Né? R quadrado você pode entender como a confiança que você tem nessa correlação. Tá? Então, essa equação aqui em cima, inclusive se você está assistindo essa aula para aplicar correlação por regressão linear, então o que você precisa utilizar é essa equação aqui de cima, tudo bem? Mas enfim, se você está determinando isso, o R quadrado é justamente o fator que vai mostrar para você quanto você pode confiar nessa correlação, nessa decisão que você está tomando. O número mais alto possível, tá? O número mais alto possível é o número 1. Tá? Então, o número mais alto possível é 1. Quanto mais perto esse R quadrado chega de 1, melhor, mais confiável é isso. Então, o que ele está falando aqui para mim? É batata. Arrumou novo cliente, vai vender mais. Arrumou novo cliente, o faturamento vai crescer. É assim, ponto. Não tem choro. Vai arrumar novo cliente, que isso vai trazer com certeza que você vai aumentar o seu faturamento. Olha que legal, né? Então, e a venda para os clientes antigos? É só 0,28, é fraco. Olha que interessante, é fraco, correlação fraca, tá? Como é que funciona esse negócio de correlação, galera? Eu sei que provavelmente você não vai lembrar disso, mas só para você ter uma noção, tá? Se você tiver um número 1, você tem correlação perfeita. A gente chama isso de correlação perfeita, ok? Isso é quase impossível de acontecer. Esse 0,91 aqui tá ótimo, tá? Mas, se você tiver um número 1, quer dizer uma correlação perfeita. Pode ir que é certeiro. Basicamente é isso. Se você tiver de 0,7 para cima, então de 0,7 para cima, correlação forte. Tá? Então, correlação forte, como assim, Lucas? Quer dizer que pode confiar. Tá? Então, não é aquele negócio assim, totalmente confiável, 100% de certeza, como o caso do 1, né, que era o perfeito. Aqui é um negócio, olha, pode confiar que as chances são bem grandes. Mais ou menos essa a ideia. Se você tiver alguma coisa entre 0,5 e 0,7, né, então já caiu bem, de 0,5 a 0,7, você vai ter alguma coisa como, olha, tem a ver, mas não tanto. Né, que a gente chama de correlação moderada, né, uma correlação média, tudo bem? Normalmente moderada. Então, 0,5 a 0,7, se você não tiver nada melhor, se você não sabe mais para onde atirar, vai. Mas tenta pensar em outras variáveis possíveis, provavelmente você vai perder seu tempo. Tá? Então ela já não tem uma força tão grande. Se você tiver de 0,3 até 0,5, é correlação fraca. Ok? Então de 0,3 até 0,5 é correlação fraca. Essa, como está quase 0,3 ali, né? 0,288, né? Então, eu entenderia ali que ela seria isso, tá bom? Então, correlação fraca. Quer dizer, meu amigo, olha, não. Foi mais por sorte do que por juízo, né? Então, foi mais sorte das duas coisas ter acontecido em alguns momentos do que qualquer outra coisa. Olha que interessante, porque às vezes eu já passei bastante tempo dentro de indústria, atendo na consultoria várias indústrias até hoje, e eu vejo muito o pessoal falando, né, de situações que às vezes fica ali
no ar, né? Se eu posso confiar naquilo ou se é uma questão ali que foi esporádica ou que foi ali por uma série de fatores, né, que culminaram em um problema ou até numa coisa positiva, né? Eu vejo às vezes o pessoal confiando naquilo com uma crença muito grande, então tem que tomar cuidado, né? Então isso daqui ó, mostra pra gente uma seriedade bem legal. Para essa foto do momento, eu tive até que uma correlação ali estável, né? Confiável. Mas se eu for pensar isso a longo prazo, isso não se sustenta. Provavelmente isso não se sustenta. Poxa, Lucas, mas olha, na minha situação, eu fiz a minha correlação, deu um número fraco desses, né? De 0,3 a 0,5 ali, e Mas eu tenho uma crença que tem alguma coisa de errado, né? De que deveria ser mais alto, né? Deveria ser mais forte essa correlação. Então, te aconselho duas coisas, tá bom? Primeiro, talvez tenha alguma coisa de errado com seus dados, né? Então, não sei, teve algum erro de digitação, é uma possibilidade. Segundo, na hora de coletar os dados, alguma coisa de errado aconteceu, não sei quem estava coletando os dados não entendeu muito bem o que precisava ser feito, algum procedimento de coleta de dados não foi feito corretamente. Então, se você espera uma correlação forte e dá uma correlação fraca, dá uma discrepância muito grande do que era a sua expectativa, isso pode ter acontecido. Ou ainda, pode ser que a sua amostragem esteja pequena. Então, olha que interessante, a sua amostragem pode estar pequena, tá? Então, eu tenho que ter uma amostragem coerente com o que eu estou analisando. Então, talvez, se eu passasse mais tempo monitorando isso daqui, eu tivesse mais pontos, né? Talvez eu estou analisando aqui de mês em mês, né? Se eu tivesse de quinzena em quinzena, ou de semana em semana, né, pegando mais pontos ali, ou por um período maior, aí talvez esse fator melhorasse, né? Então, por quê? Porque às vezes está faltando informação ali para você conseguir enxergar o perfil adequado, tá? Então, pode ter acontecido essas três coisas: falha de digitação, falha na coleta de dados, ou ainda pode ser que a amostragem seja muito pequena, ok? E se tiver abaixo de 0,3? Né? Abaixo de 0,3 é o que a gente chama de correlação nula, tá? Então, correlação nula é quando esses pontinhos ficam uma bagunça, né? Como eu digo às vezes brincando com a minha esposa, é a quizumba do gato, né? Então, aquele negócio que tem ponto para tudo quanto é lado, tá? Então, isso não é legal, sinal que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não adianta. Ou alguém errou muito a digitação, né? Ou alguém errou muito a coleta de dados, ou né, realmente uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, tudo bem? Então, olha que interessante, galera. Por aqui, só por fazer esse procedimento aqui no Excel é bem rapidinho, né? Se a gente for esperar aqui nessa aula de hoje, o conteúdo de Excel em si é super curtinho, né? Mas falando só disso, só desse tempo que você vai dedicar, olha quanta coisa você tem de informação, né? Então, é lógico, na aula de hoje eu não estou querendo deixar isso daqui bonito, na aula de hoje eu não estou querendo fazer com que isso daqui tenha uma cara de super apresentação, nem nada do tipo. Não é o propósito. O que eu quero é que você aprenda a tomar decisão, aprenda a mostrar isso daqui de uma forma bem legal. Tudo bem? Beleza? Agora vamos entender o seguinte, será que isso daqui é verdade? Né? Será que isso daqui funciona? Né? Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou copiar essa minha planilha, tá bom? Então eu só cliquei ali com o direito, mover ou copiar, estou jogando para o final, tá? Ele vai fazer uma outra igualzinha, ok? Aí eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou tirar uma das colunas, tá? Eu vou deixar uma só, vou dar aqui, ok? Ficou só ali azul. Vou tirar esse pontinho daqui para não me incomodar. Pronto. Aí o que eu vou fazer? Olha, eu vou usar uma fórmula aqui que vai me ajudar. Olha, igual aleatório entre entre. Essa fórmula serve para chutar valor de forma aleatória. Vamos ver o que vai acontecer. Vou colocar entre 10, por exemplo, e 100. Tá? Então ele vai ficar chutando números ali para mim de 10 até 100. Olha que legal. Então, jogando desse jeito,
Olha o que aconteceu nessa situação. Ele veio para cá, olha, eu joguei números aleatórios agora. Então o Excel gerou para mim números aleatórios. Olha o que aconteceu. Primeiro, ele mostrou aqui para mim, olha, um R quadrado de 0,17. Então olha que interessante. Quando eu joguei valores aleatórios, ele entendeu que os valores são aleatórios. Ele pegou isso. Quando os valores não eram aleatórios, ele traçou aqui com 0,91. Agora, quando eu mudei isso, mudei essa estrutura, ele entendeu perfeitamente essa questão. Então, deixa eu mudar aqui para o branco, fica até mais legível, agora que só tem uma cor. Então, olha que legal. Então, esse é o poder dessa ferramenta. Né? Então, eu posso ficar tentando, eu vou atualizar os números aqui, olha. Então, olha, ele mudou, outra tentativa de números, mais ainda 0,01, fraquíssimo, muito pior do que até a laranja lá do primeiro gráfico. E eu posso ficar tentando aqui, olha, dificilmente eu vou conseguir um número um pouco mais alto, só vai dar número baixo. Por quê? Porque eu estou trabalhando apenas com números aleatórios, com uma gama grande de variação, porque eu fiz ali entre 10 e 100. Então, olha que legal, ele não chega. Não vou conseguir fazer ele ter ali uma grande confiança, porque o Excel está entendendo que eu estou fazendo tudo aleatório, ok? Então, aproveitando até disso, agora eu vou fazer diferente, olha. Eu vou colocar para ele variar entre 30 e 50, ok? Então, diminui bastante agora a nossa variação. Olha o que vai acontecer, né? Então, eu começo a atualizar, perceba que o R quadrado, ele continua baixo. Então, poxa, Lucas, será que ele estava mudando? Ele estava baixo só porque você deixou de ter 10 e 100? Então, olha, eu baixei entre 30 e 50. E ele continua baixo, porque ele continua conseguindo identificar que são dados aleatórios, tá bom? Então, essa é uma questão muito bacana. Tá? Então, enquanto eu estiver fazendo ele flutuar de forma aleatória, sem vincular de forma nenhuma os valores, ele não vai entender isso. Agora, e se eu colocar um vínculo com o valor? Né? Então, eu vou fazer o seguinte, olha, igual aleatório entre, né? 10 a 50, eu vou até colocar agora diferente, eu vou deixar bem fechadinho. Vou deixar aqui, olha, 45 até 55, você vai ver que eu vou jogar aqui para baixo, tá? Ele vai continuar dando um número muito pequeno. Para quem não sabe, esse 6 e menos 0,6 é 6 elevado a menos 6. Coloca 6 casas depois da vírgula, daí vai aparecer o primeiro 6 ali, tá? Então vai dar número pra caramba. Eu posso continuar atualizando, olha, deixei mais fechadinho, isso não fez o meu R quadrado melhorar. Então não tem nada a ver com o fato de se ele está variando muito ou se está variando pouco, ok? Agora, olha que interessante, se eu transformar isso daqui em percentual, tá? Então, eu vou dividir isso aqui por 100 para transformar isso aqui em percentual. E vou colocar um vínculo aqui, vou simular um vínculo com os meus dados, tá? Então, olha, vai multiplicar o meu B2. Então, agora, olha que interessante que vai acontecer ali. Meu fator foi para 0,99. Por quê? Ele está flutuando com base, e eu coloquei ainda, o percentual está mudando, a mesma proporção. Mas, o que ele está fazendo aqui? Ele está mudando com base no valor de faturamento. Então, agora ele percebeu, opa, uma coisa tem a ver com a outra. Uma coisa está vinculada com a outra. E aí eu posso continuar alterando aqui, olha. Ele vai continuar 0,99, 99, 99, 99. Então, olha que interessante. Enquanto eu não tinha colocado nenhum fator com relação ao faturamento, ele ficou entendendo que era aleatório. Agora, ou seja, que uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Agora que eu coloquei esse vínculo, ele sabe perfeitamente disso. Poxa, Lucas, mas não está acontecendo porque a variação percentual está muito pequena? Vamos testar. Eu vou aumentar isso daqui, olha. Vou colocar aqui 10 a 90%, ok? E aí vou arrastar. Olha o que vai acontecer. Mesmo assim, ele deu 0,39. Bem melhor do que estava dando antes, com ele fechadinho, né, sem o vínculo. E aí, se eu for mudando aqui, olha, 0,71, né, 0,84. Então, perceba, eu mudei bastante o percentual. Então, ele está falando, olha, a correlação é mais fraca, porque agora a variação é maior.
mas ele continua entendendo que existe relação entre as duas coisas. Então, por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero mostrar para você que sim, eu posso confiar no diagrama de dispersão, ele é assertivo. Esse exemplo é para isso, para mostrar que sim, ele entende quando existe ou não existe um vínculo, e ele entende essa força entre essas duas variáveis. Bom, galera, eu espero que você tenha gostado dessa aula de hoje, onde eu estou misturando um pouquinho aí de Excel com qualidade, né, com essa questão de gestão da qualidade, tá? É uma proposta que eu estou tentando estruturar aqui para o canal, de trazer conteúdos aí que juntem, né, o Excel com a questão de gestão. Se você gostou, me ajuda muito se você deixar aqui um comentário, né, para eu saber que você gostou disso, para saber que você gostou desse tipo de conteúdo. E também, se você não gostou, deixa aqui para a gente poder direcionar cada vez mais o canal, porque o propósito é trazer conteúdo que agregue valor para quem está assistindo, para vocês. Tudo bem? Então não esquece de curtir, não esquece de compartilhar esse conteúdo para quem estuda contigo, para quem trabalha contigo, justamente para esse canal poder crescer e a gente conseguir ajudar cada vez mais, aí, trazendo cada vez mais conteúdos para vocês. Muito obrigado, até a próxima, pessoal!